Oi, pessoal! Bom, a pedido de uma amiga aqui do canal, hoje eu trago para vocês um vídeo com dicas de primeira compra de mercado, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Bom, gente, eu acho que como toda recém-casada tem essas dúvidas, né, de primeira compra, do que comprar, apesar que, por exemplo, no meu caso, eu sempre acompanhava minha mãe quando ela ia fazer as compras, porque eu gostava. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe quando eu ia fazer as compras com ela. Dicas de como ela fazia para economizar, de como ela fazia para não esquecer nada das coisas que ela precisava comprar. Mas, como a maioria de vocês já devem saber, quem me acompanha aqui já sabe, né? Eu sou natural do Pernambuco e a minha família também é de lá. E quando eu casei, foi aqui em São Paulo, gente. Primeira compra, foi tudo aqui em São Paulo. Então, eu não tinha mamãe para me acompanhar, para ir me ajudar a fazer a primeira compra. Então eu fui sozinha com o Kelvin. E no começo a gente, bate cara, né, na parede, cai, erra e é muito ruim, né, gente? A gente fica com muita dúvida. Então, eu vim hoje aqui para tentar dar umas dicas para vocês que foram úteis para mim, que são úteis para mim até hoje. E eu espero muito poder ajudar vocês, tá bom? Primeira dica. Se você vai para uma lua de mel, passar 1, 2 semanas em uma praia, enfim, você vai para a lua de mel, o ideal seria que você fizesse algumas comprinhas básicas antes da lua de mel. Por quê, gente? Imagina, você acabou de chegar da lua de mel com seu esposo e vai para sua casa e então você chega em casa e você precisa ir ao banheiro. Então você percebe que não tem papel higiênico. E você precisa tomar um banho. Aí você percebe que não tem sabonete. Você precisa escovar seus dentes e não tem pasta de dente. Então, algumas coisas, principalmente questão de higiene pessoal, seria muito interessante se você comprasse antes da lua de mel, caso você vá pra lua de mel, né? Que eu sei que não é todo mundo que casa que vai pra uma lua de mel. Então essas coisas bem básicas, tipo de higiene pessoal, ou até mesmo se você quiser comprar, fazer uma compra mesmo antes da lua de mel, você tem que comprar as coisas que elas não vão estragar, sabe? Por exemplo, se quiser comprar já todos os produtos de limpeza que você vai usar, que você vai precisar naquele mês, ou arroz, feijão, farinha, essas coisas assim que tem uma validade mais longa e que você tem certeza que ela não vai estragar quando você voltar da lua de mel. Ou se você realmente quiser fazer as suas compras só depois que voltar da lua de mel, então vai ficar sem dúvida mais fácil. Mas essas coisas de higiene pessoal, gente, compra antes, tá? Segunda dica, e uma dica muito importante. Não faça as compras com fome. Mas, gente, nunca faça as compras de mercado com fome. Porque a tendência é você comprar o que não tá ali na sua lista, não só o que tá ali na sua lista, né? Você vai. Tudo que você vê, se você vê um Danone, se você vê um salgadinho, se você vê uma maçã, tudo que você vê, você vai querer comprar. Não porque você vai precisar daquilo, ou não necessariamente que vocês gostem tanto daquilo, mas porque naquele momento vocês estão com fome. Então a tendência é você pegar tudo que vem na frente, porque você vai agir por impulso, né? Pelo que você tá sentindo naquela hora, e não pelo que você realmente vai precisar. Terceira dica, elabore um cardápio e uma lista de compras. Por que, gente, elaborar um cardápio? Porque ele facilita muito, 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 muito na hora da gente fazer a nossa lista de compras e não esquecer nada. Por exemplo, quando eu tava trabalhando, né, que agora eu não estou trabalhando, mas se Deus quiser eu vou voltar a trabalhar em breve, eu chegava em casa muitas vezes e eu não tinha muita noção, assim, do que eu ia fazer naquele dia. Então eu chegava e abria o congelador e muitas vezes tinha esquecido uma carne congelada. Então isso, assim, atrasava muito. Então você já ter ali um cardápio com que você vai fazer durante aquela semana ou durante aqueles 15 dias, isso vai te facilitar e muito. Acredite em mim. Porque você já vai chegar ali, você já vai ter noção daquilo que você vai fazer, e quando você for fazer a sua lista de compras, você já vai fazer baseado no que vocês vão comer durante a semana,
tá? Porque muitas vezes você tem vontade de fazer uma sobremesa e aí você percebe que não tem as coisas para sobremesa em casa. Por exemplo, tem muitos lugares que você pode pegar receitas novas, receitas bacanas e simples. Por exemplo, Pinterest. Gente, eu amo o Pinterest, tem tudo que você procurar, você vai encontrar lá. Tem também um aplicativo muito legal que é Tudo Gostoso e tem várias receitas lá, ou até mesmo aqui no YouTube, sabe? No Google mesmo, você consegue encontrar várias dicas legais de como montar o seu cardápio. E quando você for montar o seu cardápio, não procure coisas tão elaboradas para o dia a dia, porque você vai estar cansada, se você trabalha, vai chegar do seu trabalho cansada e você não vai conseguir cumprir certinho. Então, o mais simples possível é sempre o melhor. Inclusive, se vocês quiserem, eu faço um vídeo dando assim algumas dicas, falando como é que eu monto o meu cardápio, como é que eu faço pra cumprir. É claro que você não vai cumprir 100% dos dias, né, gente? Mas a intenção do cardápio não é estressar você porque você não vai cumprir. A intenção do cardápio é te facilitar no dia a dia e na hora da sua lista de compras. Então, fica muito melhor. Se você quiser, se você leva a marmita pro trabalho, eu também posso fazer um vídeo, acho que vai ficar bem interessante, porque o Kelvin, ele leva marmita, quando eu trabalhava eu levava marmita, porque, gente, era a minha realidade e eu sei que é a realidade de muita gente, que a gente muitas vezes trabalha num lugar que a comida é muito cara. Lá onde eu trabalhava, por exemplo, lá você não almoçava por menos de 20 reais. Então coloca aí, 20 reais por dia. No final do mês, quanto que não vai dar, né? Então, eu sempre levava marmita, sempre levava meu lanche. A mesma coisa o Kelvin, ele leva a marmita dele. E tem muita comida que ela não fica legal em marmita, né? Então, se vocês quiserem, eu posso gravar, assim, um vídeo também, dando dicas do que levar na sua marmita, do que levar de lanche pro trabalho, essas coisas assim, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários, caso você queira. Outra dica também muito, muito importante é você definir o tempo que você quer fazer as suas compras. Por exemplo, se você quer fazer as suas compras toda semana, ou a cada 15 dias, ou todo mês, entende? Aqui em casa, por exemplo, a gente estava fazendo todo mês. A gente ia, comprava aquelas coisas mais grossas, sabe? Arroz, feijão, essas coisas assim, produtos de limpeza, a gente só comprava uma vez por mês. E durante o mês a gente ia comprando os pães, frios, se a gente quisesse, carne e fruta. Só que eu tô pensando em mudar um pouquinho aí a tática, tentar fazer a cada 15 dias, porque o mercado que a gente compra as coisas durante o mês, né, as coisas pequenas, carnes, pães, essas coisas, ele é muito caro. Então a gente acaba gastando muito mais do que se a gente fizesse a cada 15 dias, por exemplo. Pelo menos aqui em casa é assim, tá, gente? Então você definir aí o tempo que você vai fazer as suas compras vai te ajudar muito na hora de você fazer a sua lista, tá, gente? Se você puder, vai em um atacadão. Por quê, gente? O atacadão são centavos mais baratos, digamos assim, mas que vai fazer uma grande diferença no final da compra. Aqui eu só faço a minha compra grande em atacadão e eu digo isso pra vocês. Eu já fiz esse mercado normal e a gente gastava mais e não comprava as coisas que a gente compra, por exemplo, em atacadão. E sai bem mais em conta comprar em atacadão. Por quê? Você pode comprar aqueles caixas, sabe, grande que vem vários detergentes, porque é coisa que não estraga com assim logo, né, que vai dar tempo você usar. Sabão em pó. Você consegue comprar também aqueles pacotes bem grandes, que é de 5 quilos, que sai muito mais em conta. Porque aí você consegue um desconto bacana. E outra dica muito importante, toma muito cuidado com a quantidade dos alimentos que estragam. Eu sei que quando a gente vai fazer a primeira compra, a gente sempre quer tá naquele impulso, então a gente vai comprando tudo que vem na frente, porque a gente tem 1001, assim, receitas na cabeça e quer fazer tudo pra impressionar o marido. É basicamente isso. Então toma muito cuidado. Se você não pretende fazer uma lasanha ou alguma coisa assim, do tipo que vai, por exemplo, muito queijo, que vai presunto, então não tem necessidade de você ir e comprar 1 quilo de mussarela, porque definitivamente vai estragar, só pra vocês dois. Com certeza vai estragar. E com o passar do tempo, durante aquele primeiro mês ou durante a primeira semana, se você for fazer semanalmente, né, as compras, vai observando aí o quanto você vai gastar, o que vai gastar de cada coisa, pra você saber na hora que você for fazer a sua próxima lista de compras, a sua próxima compra.
Uma última dica aqui que também não é menos importante é confira os preços ao passar no caixa. Gente, isso é mais comum do que se pode imaginar. Você vai no mercado, você vê uma promoção bacana e você pega aquele produto. Quando você chega no caixa, ele estava com preço antigo, ou então porque aquela promoção já saiu para o caixa, e quando passa no caixa, né, e não tá mais contando com o valor que tá que você pegou. Então, o que vale é o que você comprou. O que vale é o quanto tava lá na plaquinha da propaganda que o mercado tava fazendo, tá, gente? Não é o que tá no caixa. Bom, gente, então foi esse o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Eu também elaborei uma listinha de compras para essa amiga aqui do canal e eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá bom? Que de repente pode ajudar aí alguém que tá fazendo, né? Que vai fazer agora as suas primeiras compras. E lembrando que tudo eu dei, todas essas dicas e principalmente a lista eu fiz baseada na minha experiência aqui, baseado, por exemplo, no meu consumo, porque não tem como eu saber o consumo de cada pessoa, o que você gosta. Então eu fiz assim essas coisas que eu sei que a maioria das pessoas vão utilizar, né, que vai precisar na sua primeira compra, e não é pra você seguir à risca, gente, mas pra você adaptar ao seu jeito, tá bom? Pra você ter uma noção daquilo que não pode faltar. Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Gostado das dicas. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo também a sua experiência. Fala pra mim se você vai querer o vídeo das marmitinhas, organizando as marmitinhas, e do cardápio que eu faço aqui em casa, tá bom? Junto com a lista de compras, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.